Fala galera, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, se você chegou aqui agora, meu nome é Henrique Braga, tá? Se inscreva aí no meu canal, curte, comente, compartilhe. Se você gostar dos vídeos, veja os outros vídeos passados também que eu fiz. Enfim, antes de eu começar esse vídeo, eu queria falar que essa experiência foi uma experiência única pra mim. Foi algo que aconteceu comigo. Eu não tô aqui pra te influenciar de nada. Eu não quero que depois desse vídeo, você vê esse vídeo todo, você chega pra sua mãe e fale: olha mamãe, o padre fez tatuagem, o Henrique fez tatuagem, agora eu vou fazer meu corpo todo, vou tatuar meu corpo todo. Não, eu não tô aqui pra isso. E também pra todos aqueles que falam que tatuagem é do diabo, a tatuagem não é do diabo, a tatuagem ela é minha. Então, sabendo essas duas coisas, que eu não tô aqui pra influenciar ninguém, e que foi uma experiência única minha, e que a tatuagem não é do diabo, a tatuagem é minha, eu queria começar o vídeo contando pra vocês. Eu sempre tive esse desejo de tatuar uma tatuagem realista no meu corpo, e sei lá, no antebraço, no braço, enfim, eu sempre ficava olhando no Instagram aquelas tatuagens tops, e eu sempre queria tatuar, só que eu não tinha uma condição, eu não conseguiria pagar uma tatuagem dessas. Então, infelizmente eu não consegui fazer. E eu ficava mostrando mesmo, até mesmo para os meus amigos: nossa, olha que tatuagem top, olha isso, olha aquilo. Acabou que aquelas que eu tive condição de fazer eu fiz, mas a tatuagem realista mesmo, que eu sempre quis, que era um sonho, eu não consegui fazer. E acabou que teve um dia que eu queria contar pra vocês também, que eu tive vontade de tatuar, e eu fui fazer uma tatuagem na perna. Eu já tinha me convertido e eu orei pra Deus: Deus, se não for pra fazer essa tatuagem, que dê tudo errado, que sei lá, que aconteça alguma coisa. E Deus, ele já tinha falado comigo que eu não ia fazer essa tatuagem, mas eu teimoso, eu fui lá fazer, né? E aí eu tava dentro do carro indo para pro estúdio de tatuagem, e Deus falando comigo: você não vai fazer essa tatuagem, você não vai fazer essa tatuagem, você não vai fazer essa tatuagem. Eu fiquei brigando com Deus: vou sim, vou sim, vou sim, vou sim. Até que no dia, antes de eu chegar no estúdio, uma mulher me ligou, a mulher lá do estúdio chegou pra mim e falou assim que não teria como eu fazer a tatuagem no dia, porque o tatuador tava passando mal, e aí eu teria que remarcar para outro dia. E nisso eu já entendi que era Deus mesmo falando comigo, e aí eu não fiz essa tatuagem. Fiquei muito triste. Por obediência a Deus mesmo, eu acabei deixando isso de lado, e acabou que passou alguns meses. Eu fui num evento que teve lá na minha igreja, né, que continua tendo, chama Legendários REC, né, Reto Extremo Caráter. É uma das experiências, se não a mais forte que eu já tive com Deus. E eu tava nesse evento, são 3 dias na montanha, e nesse dia na montanha, um dos dias na montanha, chegou um cara pra mim, e esse cara, eu não conhecia ele muito bem, eu tinha conhecido ele lá. Ele chegou pra mim e falou assim que Deus, ele tava mandando entregar um negócio pra mim, Deus tá mandando eu te entregar um negócio. E eu fiquei tipo assim: tá, pode entregar, né? Eu pensei: pode entregar. Eu achei que o cara ia me dar um abraço, eu achei que o cara ia me dar um livro, eu achei que, sei lá, o que ele ia fazer, me fazer uma oração. Mas ele falou assim que no dia não teria como. E aí passou um dia, a gente se encontrou, né? Nós nos reunimos, e eu não posso contar muito bem, eu não posso contar na verdade o que acontece lá na montanha. Mas eu sei que nesse dia que a gente se encontrou, no dia seguinte que a gente se encontrou, esse cara chegou pra mim e falou: toma o que Deus tá te mandando te entregar. E esse cara, ele tirou uma quantia em dinheiro, eu não vou falar mais ou menos quanto foi, mas ele tirou uma quantia em dinheiro, eu vou mostrar aqui pra vocês na tela. E quando esse cara me entregou esse dinheiro, velho, eu fiquei tipo assim: que eu na hora comecei a passar mal, velho. Eu comecei a ficar ansioso. Eu sei que na hora eu até tava com um amigo meu líder, o Gabriel, e eu comecei a pedir pra ir embora rápido, que não sei o que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E esse cara, ele falou assim comigo que Deus, ele tava me mandando entregar esse dinheiro para que eu apagasse a tatuagem que eu tinha, né? Para quem não sabe, era um anjo da morte, para cobrir ela com outra coisa que Deus mandaria eu fazer. E eu, né, eu fiquei bugado. Isso não é normal acontecer no dia a dia, né? E para completar isso, para confirmar isso que aconteceu,
há um tempo atrás eu tive um sonho com um cara falando comigo que essa tatuagem fazia mal para as pessoas, fazia mal para as crianças, afinal era um anjo da morte, né? E nesse sonho eu lembro que tudo ficou preto, essa tatuagem era como se ela fosse apagada, assim, meu braço ficou todo preto. E eu não entendi, né, na época passada por que eu tive esse sonho. E muitas pessoas falavam para eu apagar essa tatuagem, muitas pessoas. Eu trabalhava e o meu chefe mesmo chegava e perguntava para mim por que você fez isso, para que você fez essa tatuagem. E nem eu entendi o porquê que eu fiz essa tatuagem. Eu não tinha condição de pagar, mas Deus, né, dessa forma ele proveu. E aí eu comecei a buscar em Deus, né, o porquê que, para que isso, qual tatuagem que eu teria que fazer. E durante esse tempo que eu comecei a buscar em Deus, o que ele queria que eu fizesse, a tatuagem que ele queria que eu fizesse, eu comecei a buscar o tatuador, eu comecei a buscar qual que é o local, eu comecei a buscar essas coisas. E por incrível que pareça, eu entrei no Instagram da minha igreja e eu achei um tatuador lá, era um tatuador famoso, assim, não muito famoso, mas ele era famoso sim. Era um tatuador assim que lançava um realismo absurdo, ele chama Marcos. E aí eu chamei esse cara no Instagram e comecei a trocar ideia com ele, eu contei um pouco da história e tudo mais. E aí ele falou comigo que realmente eu teria que apagar essa tatuagem para que eu fizesse outra por cima. Mas durante esse processo, né, durante esse processo de eu buscar aonde que eu poderia apagar e tal, eu comecei a buscar no Instagram também outras coisas para remoção de tatuagem, outros estudos para remover essa tatuagem, mas eu não achei, o preço não ia dar, porque cada sessão ali seria R$ 660. Né, eu achei um estúdio lá, eles falaram que é R$ 660 cada sessão e que geralmente é de 3 ou 4 sessões no mínimo para a tatuagem começar a desaparecer. Então o dinheiro que eu tinha recebido não ia ter como eu apagar ela totalmente e não ia ter como também eu fazer uma tatuagem, ainda mais uma tatuagem realista, né? Era uma tatuagem assim que não ia ter como eu fazer. E eu sei que eu comecei a brigar com Deus nesse dia que eu descobri. Eu comecei a brigar com Deus, eu comecei a falar: Deus, como é que você pode fazer isso comigo? Como é que você faz um cara me dar esse tanto de dinheiro para não dar certo? Como é que as coisas são assim? E acabou que eu contei isso pro tatuador, eu agradeço pela oportunidade, mas não vai ter como fazer a tatu. E velho, por incrível que pareça, eu já tava brigando com Deus, já tava muito nervoso e mandando mensagem pro cara, né, pro Marcos, desse tatuador. E ele chegou pra mim e falou assim: eu tô vendo que isso é de Deus mesmo, e independente do valor que sobrar da remoção da tatuagem, eu faço a tatuagem pra você. Ou seja, se você fazer 2 sessões e sobrar, sei lá, R$ 1.000, eu faço a tatu por R$ 1.000 pra você. Se você fazer 5 sessões e sobrar R$ 300, eu faço por 300. Se não sobrar nada, eu faço de graça pra você. E aí nessa hora eu fiquei mais bugado ainda, velho, porque realmente eu fiquei tipo assim, velho, como assim, mano? Como assim isso pode acontecer? E aí eu fiquei feliz e meu amigo começou a buscar comigo onde que eu poderia achar um lugar também para remover, que seja mais barato. Acabou que eu achei uma aqui no bairro. Eu achei uma aqui no bairro, fui lá, conversei com a mulher me deu um desconto, era 500 e tanto, nesse lugar ela fez por 450, eu contei a história para ela também. E aí chegou, o meu amigo também olhou onde que era esse estúdio do Marcos, e era lá em, eu não sei onde que era, acho que Venda Nova, enfim, era um lugar mais longe. E eu não me lembro muito do lugar agora, mas era um lugar longe que eu teria que gastar de Uber também. E aí, por incrível que pareça, velho, lá no Google Maps tinha, do lado desse estúdio de tatuagem dele, tinha um banner, velho, gigante com uma águia desenhada. E eu já sabia que eu ia fazer uma águia. Eu já tinha essa convicção dentro de mim que eu ia fazer uma águia. E pra confirmar, eu vi esse banner dessa águia e eu fiquei tipo assim, velho, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer uma águia. E as coisas foram se encaminhando. Eu lembro que teve um dia que eu tava na minha igreja e eu tava lá, tava num momento de louvor. E chegou que eu fui pra rua, eu tava indo pro McDonald's ali perto. E chegou um cara, do nada, me mostrando o celular dele. Ele tava me filmando, eu fiquei tipo, que? Como assim? Eu tomei um susto quando eu fui olhar, o cara que ia me tatuar era esse Marcos.
E eu fiquei bugado também, porque ele era primo da amiga minha, e aí foi um trem muito doido. E acabou que depois de um tempo, quando eu fui removendo a tatu, que nem eu falei, chegou o dia. E aí eu fui ver de novo o endereço da tatuagem, e ele tinha mudado de endereço. E esse endereço que ele tinha mudado era perto aqui de casa, são 15 minutos de Uber, 10 minutos de Uber. E aí chegou o grande dia. Eu tive outro sonho também antes, dele fazendo essa tatuagem em mim. E aí eu cheguei lá, eu tava pensando em dar uma ideia pra ele. Eu queria dar uma ideia dele desenhar essa águia e escrever Isaías 40:31, que é aquele versículo que fala que os jovens eles se renovam, eles voam como águias, mais ou menos isso aí. E aí eu cheguei lá no estúdio e tal, ele me mostrou a tatuagem. E essa águia aqui, ó, que tem aqui em cima, eu não sei se dá pra ver direito. Ele falou assim que a ideia que ele teve foi exatamente desse versículo e eu não tinha falado nada pra ele. Então as coisas realmente estavam assim, foram de Deus mesmo. Tudo tava sendo de Deus mesmo. E teve um momento lá no estúdio também que eu comecei a tatuar e tal, já tava fazendo a tatuagem. Teve um momento lá que eu comecei a chorar muito, não de dor, mas eu comecei a chorar muito de gratidão a Deus, porque era algo que eu sempre quis e Deus ele me deu. E foi um momento muito maravilhoso. Lá no momento que ele me tatuava também, ele sentiu muito a presença de Deus, ele falou que arrepiava toda hora e eu tava sentindo a presença de Deus. Imagina se sentir a presença de Deus no estúdio de tatuagem. Foi um trem muito doido. E aí as coisas foram, a gente foi contando história um pro outro, e aí chegou o tatuador lá, e Deus começou a mover no meio desse estúdio. Foi um trem assim, sobrenatural. Foi algo que é sem explicação, foi uma experiência única. E esse é um pouco da experiência, isso foi um pouco da experiência que eu tive mesmo com Deus. Foi algo assim, eu vou mostrar pra vocês também no final do vídeo essa uma parte do que aconteceu lá. E foi maravilhoso, velho. Foi algo assim. Deus, ele é Deus de detalhes mesmo. E ele fez algo que eu sempre sonhei, fez algo que eu sempre desejei. E é isso, velho. Eu não tô aqui pra influenciar você, eu não tô aqui pra falar, agora sai, vai fazer tatuagem. Antes de tomar uma decisão mesmo, ore pra ver se isso tá alinhado com Deus. E é isso, galera. No final do vídeo do Modesto. Galala. É isso, galera. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E falou. Isso é lindo, velho. Isso é a coisa maravilhosa que Deus faz. Né?